Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai responder uma das perguntas que a gente mais recebe nas nossas redes sociais. Como viajar o mundo e receber para isso. Então se curte esse tipo de tema, fica até o final do vídeo. Muitas pessoas nos perguntam como começar a criar conteúdos de viagem, seja para hotéis ou experiências pelo mundo, e se é realmente possível viver viajando assim. A verdade é que existem várias formas de ganhar dinheiro enquanto explora o mundo. E o UGC voltado para o turismo é uma das principais portas de entrada. O que é esse UGC, por onde começar, o que realmente funciona e como transformar isso em algo profissional e rentável. Neste vídeo vamos te mostrar as estratégias que usamos e tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos, sem precisar de milhares de seguidores e muitas vezes até sem aparecer. Para quem não nos conhece, eu sou o Bruno. E eu sou o Vitor. E nós somos irmãos gêmeos e há quase 3 anos a gente cria conteúdo de viagens para as redes sociais. E para quem ainda não nos segue, a gente está disponível em todas as redes sociais pelo nome Brothers Mamed, então já confere aqui. E nesse vídeo a gente vai responder a pergunta que a gente mais recebe em nossas redes sociais, que é como viajar o mundo e ainda ser pago para isso. Então se você quer saber como se hospedar em hotéis 4 ou 5 estrelas de graça, como não pagar por acomodação e ainda receber por isso, fica até o final desse vídeo que a gente vai te contar tudo. E só lembrando que você não precisa ter um Instagram grande para isso. E essa é apenas uma das formas que a gente utiliza para monetizar o nosso conteúdo. E agora a gente está aqui na Tailândia, em um hotel 4 estrelas, e este é apenas um dos vários hotéis que a gente já esteve no país sem pagar por nada de acomodação, incluso alimentação. Então agora vamos para a parte que realmente interessa. Como se hospedar em hotéis 4, 5 estrelas de graça. Existem basicamente 2 formas, e a primeira delas é a que a gente mais utiliza, que é basicamente trocar a acomodação pela divulgação através das nossas redes sociais para o nosso público, seja no Instagram, Facebook, TikTok e também no YouTube. E por que essa é uma das maneiras mais fáceis de conseguir acomodação gratuita? Porque basicamente o hotel ele vai te oferecer algumas diárias em um quarto que eles já têm disponibilidade e também refeições que eles já ofereceriam para os demais hóspedes. Ou seja, o hotel não vai ter grandes custos em te receber de graça no hotel, utilizando a estrutura que eles já têm. Em troca, você vai oferecer uma divulgação para o seu público, um público que muitas vezes o hotel não conseguiria atingir. E a gente já se hospedou em lugares incríveis pelo mundo como Guatemala, Belize, Chile, Argentina, Tailândia, dentre diversos outros, e tudo isso sem pagar por acomodação e ficar em lugares surreais. Vale lembrar que se você quer fazer esse tipo de parceria pelas suas redes sociais, você já precisa produzir conteúdo de viagens ou de hotéis para os seus seguidores. E já que esse é um tipo de parceria não paga, geralmente os hotéis não requerem que você tenha uma conta de Instagram muito grande. Então isso é muito importante, principalmente para quem está começando, tem poucos seguidores. E isso ajuda o hotel e ajuda você a viajar também. E atualmente a nossa maior conta é a do Instagram, que a gente tem mais de 200 mil seguidores. E sempre quando a gente vai entrar em contato com os hotéis, exatamente para fazer esse tipo de divulgação, todos eles preferem que a divulgação seja através do Instagram. Apesar de YouTube, TikTok ou outras redes sociais serem relevantes, a principal forma de comunicação desses hotéis ou resorts que a gente está se hospedando é através do Instagram. E como saber quando cobrar de uma acomodação pela divulgação que você está fazendo nas suas redes sociais? Porque apesar de não parecer, é um serviço que envolve custos, tanto da sua parte quanto do hotel. A gente, por exemplo, tem diversos equipamentos de última geração, equipamentos muito bons. Então, isso requer custos que a gente tem, custos de transporte para a gente chegar no lugar, custos de edição que a gente também tem, a gente vincula a nossa imagem à imagem do hotel, então tudo isso influencia também. Então, quando a gente cobra para fazer esse serviço de divulgação? Geralmente quando a gente é convidado pelo hotel ou pelo resort, para a gente exatamente chegar até o local e fazer a divulgação desse local para o nosso público. Então isso tem os custos de transporte, alimentação, tudo isso para a gente chegar no lugar e conseguir fazer essa divulgação para promover esse lugar que a gente está. E no geral a gente não cobra para fazer esse serviço de divulgação nas nossas redes sociais quando a gente está viajando e a gente quer muito conhecer algum lugar ou algum hotel também que a gente quer conhecer, então a gente geralmente não cobra para fazer esse serviço de divulgação.
E isso pra gente pode ser muito vantajoso, uma vez que a gente fica em hotéis que a diária pode custar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, mais alimentação que a gente recebe, em troca dessa divulgação nas nossas redes sociais. Então, todas as vezes vai ser interessante a gente trocar o nosso trabalho de divulgação nas nossas redes sociais em troca de acomodação? E a resposta é não. Não. E para a gente entrar nesse tópico, primeiro a gente precisa explicar para vocês o que geralmente a gente pede em troca e o que a gente oferece para essa parceria. E o que a gente pede para o hotel e o que a gente oferece em troca durante essa parceria. Geralmente a gente pede de 3 a 4 diárias no hotel, e com uma refeição, que geralmente é o café da manhã, que eles já oferecem normalmente. E o que a gente oferece em troca é o serviço de divulgação no formato de um Reels promocionando o hotel. Além de compartilhar as nossas experiências diárias através dos stories do Instagram. E agora, falando por experiência própria, é muito difícil realmente os hotéis e acomodações darem mais do que 4 diárias, porque eles também têm os custos de manutenção. E, para falar a verdade, a gente só teve uma experiência que a gente ficou quase uma semana em um resort lá em Belize. Mas é porque era um pacote fechado que eles já ofereciam para os hóspedes. Então, eram pacotes de 6 diárias ou 8 diárias. Então, a gente acabou entrando nesse pacote fechado, porque era em uma ilha privativa, então tinha a questão dos transportes, mas foi só por conta disso. Todas as outras experiências que a gente já teve com os hotéis, geralmente foi bastante difícil a gente conseguir 4. 4 foi o máximo. O que eles tentam oferecer geralmente são 2 noites, o que pra gente não é nada vantajoso, porque é muito desgastante você ter que divulgar todo o hotel, a sua experiência, num prazo de 3 dias, basicamente. Então a gente sempre pede no mínimo 3 noites, para que a gente consiga aproveitar toda a estrutura que o hotel oferece pra gente poder compartilhar isso com os seguidores através das redes sociais, e aproveitar o lugar que a gente está visitando, todas as comodidades e facilidades do hotel também. E quando que isso vai ser vantajoso ou não? Eu acho que isso depende muito do perfil de cada um. Se para você for interessante ficar num hotel que você queira muito por 2 ou 3 diárias em troca de divulgação ou algum outro serviço que o hotel pode pedir, então isso é sim interessante. No nosso caso, nem sempre é interessante exatamente por isso, porque é muito corrido, às vezes a gente tem que conhecer o lugar para mostrar também o porquê que as pessoas devem conhecer aquele hotel, e também vai ter hotel que vai te dar apenas 2 noites de estadia e em troca vai querer divulgação no Instagram, no YouTube, TikTok, Facebook, em todas as redes que você tem, e ainda vai pedir algum outro serviço adicional, como fazer algumas fotos e vídeos para disponibilizar para eles. Isso acho que é muito pessoal e muito particular de cada hotel, mas no geral a gente tende a não aceitar esse tipo de proposta por valorizar o nosso trabalho, o nosso tempo, por mais que alguns hotéis sejam realmente muito incríveis, com diárias que custam literalmente uma fortuna, às vezes não compensa o trabalho todo que você vai ter, e basicamente você vai para trabalhar para o hotel e você acaba não desfrutando da experiência que você deveria ter. Então a gente estuda bem os hotéis que a gente entra em contato. Realmente a gente não busca só por acomodação gratuita, de forma alguma. A gente busca uma experiência a mais que a gente pode ter no lugar, através da hospedagem, do que a acomodação oferece. Então uma dica é para vocês estudarem bastante as empresas, sejam resorts, hotéis que vocês estão entrando em contato. Então, apesar desse tipo de parceria poupar um bom dinheiro no final do mês, principalmente quando a gente está viajando por longo período, como que a gente faz para monetizar? Porque parcerias como essa não pagam as nossas viagens, nossos custos de transporte e alimentação, apesar de ser muito vantajoso. Como que a gente faz para monetizar nossas viagens, mesmo já estando em viagens, querendo ficar em hotéis incríveis, 4, 5 estrelas? Então, fiquem atentos, porque essa é uma das principais dicas desse vídeo. E uma pergunta que vocês devem estar se fazendo é: a gente faz esse tipo de conteúdo porque a gente tem uma rede social grande, que no nosso caso é o Instagram, mas como qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode fazer isso também, monetizar o seu conteúdo, monetizar a sua viagem sem ter um Instagram grande? E a resposta é criação de conteúdo UGC.
E para quem não sabe, UGC é uma sigla em inglês que basicamente significa que você vai criar conteúdo para uma marca, produto ou um serviço. E para esse tipo de serviço você não precisa ter nenhum seguidor na sua rede social. Isso porque você vai criar algum tipo de conteúdo para que a própria empresa utilize como forma de ferramenta de divulgação através das suas próprias redes sociais. Então, o que acontece geralmente é que as empresas não vão ter caixa suficiente para pagar grandes criadores de conteúdo para promover as marcas através das contas dos criadores. Então, para isso, elas utilizam de conteúdo UGC, em que as pessoas promovem o conteúdo e disponibilizam esse material para que as empresas utilizem nas suas próprias redes sociais. Então, essa é basicamente a forma com que a gente consegue monetizar as nossas viagens, mesmo estando em resorts e hotéis de 4 e 5 estrelas. O que já aconteceu muito com a gente enquanto viajava é que a gente precisa fazer grana, então mesmo a gente conseguindo ficar em hotéis incríveis, que seriam os hotéis que a gente já tinha interesse de ficar, a gente conseguiu ainda vender um pacote de serviços no estilo GC, porque além da divulgação que a gente estava fazendo nas nossas redes sociais, a gente conseguiu produzir um conteúdo para que os hotéis utilizassem nas suas próprias redes sociais. Esse é um dos exemplos de como as empresas podem utilizar o nosso conteúdo em suas próprias redes sociais. E uma situação que já aconteceu com a gente quando fomos para Belize é que a acomodação que a gente ficou hospedado não tinha um interesse na nossa divulgação para o público brasileiro, já que a maior parte do público do hotel era dos Estados Unidos, mas ainda assim a gente foi convidado para criar esse conteúdo no estilo UGC. Então, nesse caso, a gente ficou no hotel de graça também, usufruindo de todos os benefícios para a criação de conteúdo, fazer fotos e vídeos de todo o hotel, das atividades que o hotel promovia, para que eles usassem nas redes sociais deles. E a gente ainda foi convidado pela mesma administradora desse hotel para ficar em um outro resort em Belize, não apenas pela divulgação, mas exatamente porque eles queriam esse tipo de conteúdo GC. E se alguém falar é fácil, não é. Infelizmente a gente tem que mandar diversos e-mails, são diversas propostas recusadas, mas a gente consegue, já conseguiu várias vezes, em praticamente todos os lugares que a gente já foi, a gente já conseguiu ter essa proposta de venda de conteúdo GC, e vale super a pena, porque a gente usufrui do hotel e ainda ganha um dinheirinho enquanto está viajando. E a maioria dos hotéis hoje em dia tem sim orçamento para publicidade, seja através de conteúdo GC, seja pagando o influenciador para divulgar através das redes sociais do influenciador. Então, hoje em dia, quando a gente entra em contato com as empresas, seja diretamente com os hotéis ou administradoras, eles já têm uma política de como eles trabalham com esse tipo de serviço, mas não são todos os hotéis que vão querer pagar por essa divulgação. Então, apesar de ser bastante trabalhoso, é mais fácil a gente conseguir se hospedar em algum lugar de graça do que vender o conteúdo para os hotéis. E para você que quer conseguir diárias em hotéis 4 e 5 estrelas em troca da divulgação no seu perfil das redes sociais, você precisa de um bom Media Kit. E para você que quer criar conteúdo no estilo UGC, você precisa de bons equipamentos e também de um portfólio. E se curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai criar um novo vídeo a partir das principais dúvidas que vocês tiverem. E lembrando que essa é apenas uma forma que a gente utiliza para monetizar o nosso conteúdo de viagem. Então, se você pensa em seguir uma carreira como essa, você tem que buscar outras fontes de renda para viver viajando.